Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos, que alegria! Temos trabalhado essa semana inteira com saúde, com força. Deus tem nos guardado em todos os nossos passos e eu tenho certeza que você que nos assiste nesta manhã também deve estar muito feliz pela força e pelo vigor que Deus te deu. E eu quero dizer para você que uma nova dimensão ainda vai levar a você algo melhor. Eu quero deixar uma afirmação para você não esquecer nunca mais. Deus não reforma pessoas, Deus transforma pessoas. Deus pega o fraco, o caído e fortalece. Que a fortaleza do Senhor invada a tua vida, a tua alma e no dia de hoje você seja fortalecido na força do poder de Deus. Uma nova dimensão está levando a você o melhor da música gospel, levando a você uma mensagem de fé, de esperança e levando também a você testemunhos que vão edificar a tua vida. E você vai dizer, vale a pena servir a esse Deus. E o meu desejo é que você fique conosco, não é verdade? Não desligue o teu televisor, fique conosco, vamos até o fim juntinhos, porque Deus tem muitas bênçãos para você. Uma nova dimensão é Deus juntinho de você. Bom dia, queridos, bom dia na doce paz de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Preparamos um programa cheio do amor de Deus para você, com lindas canções, uma história de vida que vai tocar o seu coraçãozinho aí e renovar a sua fé e ainda uma mensagem inspirada para o seu coração. Mas antes eu quero falar sobre o amor de Deus com você. O amor de Deus é incomparável. Ele nos amou primeiro e nos amou tanto que entregou seu Filho para morrer por nós na cruz. É um amor que não merecemos, mas que Ele nos dá gratuitamente. E talvez você esteja aí passando por um momento delicado, se sentindo sozinho, mas você não está, não. Você não está sozinho, porque Ele ama você incondicionalmente e sempre estará ao seu lado para lhe ajudar. E eu, em nome de Jesus, quero que você sinta esse Jesus pertinho de você com esse amor imenso. E eu convido você a abrir o seu coração e deixar que Deus possa transformar esse momento de dor em alegria. Fica com a gente, você não vai se arrepender. E eu volto já já. Coisa que precisa ser mudada aqui dentro. Olho para mim, tão frágil, tão pecador, mas Ele me alcançou. Ele me alcançou. Mas quando eu olho pra Jesus, eu me constranjo com tamanha graça e amor. Mas quando eu olho pra Jesus, lembro da cruz e do sangue que por mim Ele derramou. Ele derramou. Eu não era nada, mas quando eu encontrei Jesus,
Jesus, eu me constranjo com tamanha graça e amor. Mas quando eu olho pra Jesus, lembro da cruz e do sangue que por mim Ele derramou. Ele derramou. Eu não era nada, mas quando eu encontrei Jesus, Ele mudou tudo. Abriu meus olhos, me fez ver o quanto eu estava sujo. E com seu sangue, Ele mesmo me purificou. Eu não era nada, eu precisei deixar minhas vontades pra ver Deus agir. Estava quase morto, mas Ele olhou pra mim e disse: filha, eu sou teu pai, de ti não desisti. E eu disse assim pra ele: tu és meu alimento, água que sacia minha sede, meu fôlego de vida, a rocha inabalável, Jesus. Preciso mais e mais de ti. Tu és meu alimento, água que sacia minha sede, meu fôlego de vida, a rocha inabalável, Jesus. Preciso mais e mais de ti. Eu não era nada, mas quando eu encontrei Jesus, Ele mudou tudo. Abriu meus olhos, me fez ver o quanto eu estava sujo. E com seu sangue, Ele me purificou. Eu não era nada, nada, nada. Eu precisei deixar minhas vontades pra ver Deus agir. Estava quase morto, mas Ele olhou pra mim e disse: filha, eu sou teu pai, de ti não desisti. E disse: filha, eu sou teu pai, eu estou aqui, filho. E disse: filha, eu sou teu pai, de ti não desisti. Eu estou aqui. Você já imaginou como seria ter uma vida completamente transformada por Jesus? No quadro Vidas Transformadas, que entra no ar agora, você vai conhecer a história de alguém que teve sua vida mudada pelo poder de Deus. Um testemunho de superação, de perseverança, de fé, que vai te inspirar a acreditar que é possível sim ter uma vida transformada. Não importa o que você esteja passando, Jesus pode mudar a sua história e te levar a um novo patamar. Vamos assistir agora o quadro Vidas Transformadas. Olá, queridos, que a doce paz de Cristo Jesus esteja com você neste dia. Hoje nós estamos aqui em mais um Vidas Transformadas e, como sempre, né, levando uma história linda para você, uma história sempre com um final feliz, porque é uma história onde Jesus entra, onde Jesus muda tudo, onde Ele faz a diferença e a gente tem uma super alegria de poder levar uma história assim para você, que é uma história, gente, de esperança, que vai encher o seu coração de fé. Talvez você esteja aí hoje, né, desanimado, pensando que não tem mais jeito, de repente
repente para sua própria situação ou para alguém que você ama, que você olha e fala: "Não tem mais jeito, é o fim, não tem mais o que fazer", mas nós chegamos aqui para levar até você uma mensagem de esperança sim, uma mensagem de esperança onde Jesus é aquele que pode mudar, porque para ele não há nada impossível. Então ele pode sim mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar a história daquela pessoa que você acha que para ele não tem mais esperança, não tem mais jeito, nada disso. Você está assistindo na hora certa essa entrevista que com certeza vai fazer toda a diferença na sua vida, no seu modo de pensar e trazer muita, muita, muita esperança para o seu coração e pode sim transformar a sua vida. Hoje comigo aqui no estúdio está o Cláudio e ele tem uma história linda para contar para você, uma história por sinal que está muito relacionada com a gente, nós aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, porque isso fez uma parte muito forte de toda a sua história e é isso que ele vai estar contando para a gente hoje aqui. A paz do Senhor, irmão Cláudio, seja bem-vindo ao nosso programa, ao quadro de Vidas Transformadas. É um prazer te receber aqui para que você possa estar contando a tua história de transformação. Bom, vale a pena lembrar para você que está assistindo a gente que o Cláudio, ele esteve envolvido com drogas por 31 anos, é isso? Gente, 31 anos. Só no crack foram quase Foram 22 anos. 22 anos só no crack. Ele realmente a história dele tinha tudo para ter um final muito ruim. Tudo, tudo. Ninguém dava mais esperança, até que, obviamente, Jesus entra, mudou tudo, e é isso que você vai agora conhecer na história do Cláudio. Como tudo começou? Hoje, me permita aqui dizer a sua idade, né, já está com 52 anos, né, já muito só por 22 foi no crack, outro tanto envolvido com outras drogas. Como foi que tudo isso começou, Cláudio, na tua vida? Então, eu com 13 anos, né, eu comecei já na prática da bebida, né. Eu saía com os amigos naquela época, né, lá pelo final dos anos 80, começo dos anos 90, Sim. ali. É. Então a gente já muito envolvido com essa situação de bebida, Sim. fumava cigarro e buscando algum tipo de química que viesse dar um Prazer. prazer, né. E e eu comecei tomando bola, né, que naquela época era Artane, né. Eu com 13 anos, 13, 14 anos, eu tomei 7 bolas de Artane, né, e fui parar no hospital onde eu fiquei 3 dias, né, internado, à base de soros e medicações fortes, porque eu ficava vendo um monte de bicho, né, que ele me tirou da minha sã consciência, aquela droga. E ali eu fiquei durante 3 dias internado, né, e depois quando saí, eu continuei nas práticas de usos de Optalidon, né, lança-perfume, Entorpecentes, né? todos esses tipos de entorpecentes que na época a gente tinha ao alcance, né. E nessa época não era ainda muito divulgada a cocaína, né, e nem o crack, nem existia, Sim. né, mas era maconha e esses tipos de droga. E a maconha eu nunca gostei, na verdade, né. Então eu me envolvia mais com álcool e essas drogas que E tiravam a gente bem novinho você bem era, né? novinho, bem novinho. Sim, sim. E depois disso você foi amadurecendo e você conseguia ter vida, assim, no sentido de estudar, conseguiu arrumar um emprego? Como era a tua vida em meio a todo esse envolvimento com as drogas? Então, eu nunca consegui ter vida, na verdade, né. Eu nunca consegui ter vida porque eu comecei muito cedo, Certo. né, Hum, com a prática de uso de dependência química. certo. Então eu nunca fui um aluno bom, tive sempre muitas dificuldades, No porque ensino. eu tinha muitos traumas que já vinha dentro de casa, porque meu pai era um alcoólatra, né, e isso machucou Acabou muito, contribuindo também, né? machucou muito com a minha mente. Então eu tinha várias enfermidades, psicológicas, Aham. né, ao qual eu buscava refúgio Exatamente nessas nas coisas, drogas. né. E ali eu não conseguia, ter uma visão de futuro, de um homem que viesse fazer uma faculdade, de pudesse concluir um estudo, eu nunca tive um pensamento tal.
A minha vida desde quando eu me conheço como gente, que é ali dos anos, com 13 anos, né? Certo. Eu não vou contar de 7 anos até os 12, que ainda somos uma criancinha que está debaixo da proteção da mãe. Mas com 13 anos que eu comecei a me desgarrar, que eu era o caçula, então eu tenho mais 3 irmãos que são Velho. homens, então eu saía com eles. E a mãe, ela deixava, porque estava com os irmãos. Então eu comecei a me envolver com essas coisas. E a minha mente, ela começou a ser trabalhada em prol disso. Ou seja, você só pensava em se drogar Só e pensava da em masturbação que a droga trazia a você. E foram muitas as vezes também que você esteve na casa de recuperação, né, em várias casas de recuperação, porque na verdade acho que toda essa tua vida, esse teu envolvimento com as drogas, acho que no fundo você queria estar livre disso, né, Cláudia? No começo não. Você gostava Não, daquela vida? no começo aquilo era o meu refúgio. Por Certo. mais que quando eu caí no caso na cocaína, que foi no ano de 1992, aquilo para mim era um refúgio, ao qual eu me afastava dos meus traumas. Entendi, Ele me deixava A cocaína me deixava num mundo aonde era eu e ela só. entendi. Então, no caso, os meus problemas, eu já não lembrava mais, porque eu ficava debaixo daquele efeito da cocaína. E a droga, ela me trancava. Eu não tinha uma vida social. Certo. Tanto é que no meu primeiro trabalho que eu tive, né, que foi em 92, eu fiquei 1 ano. E dentro desse trabalho, na verdade, eu mais roubava do que trabalhava, porque eu fazia Ah. já esses pequenos furtos para conseguir A a droga. droga e para estar envolvido na tribo dos pessoais que usavam droga. Então, para que eu viesse estar envolvido ali com eles, eu teria que ter dinheiro também para bancar. Entendi, entendi. E quando foi que você teve essa necessidade que você falou: "Não, esse mundo não é mais para mim"? Quando foi que aconteceu isso? Então, na verdade, eu nunca pensei em largar da Aí droga, né? Eu nunca pensei. Isso foi um agir de Deus na minha vida, né? Deus já começou a trabalhar aí. Eu no ano de 2007, né, Sim, já estava com a minha vida muito intensa com a droga, né, e usava constantemente, eu não conseguia ficar 1 segundo sequer meu Deus, sem usar as a drogas. cocaína. E no caso, quando eu passei pela primeira internação, eu já estava no crack, né, e o crack eu não conseguia, se eu não usasse o crack, eu sentia dores horríveis. Nossa, Né, eu sentia até os próprios traficantes da época, eles falavam para eu parar, que eles viam que eu estava me destruindo, mas o meu corpo, ele pedia química. Se enquanto eu não fumasse a pedra do crack, eu sentia dores terríveis, nossa, né, eu sentia dores terríveis. E quando eu encontrei um grande amigo meu, na época era o Bola, né, quando a gente vivia no BNH, né, eu sou nascido aqui em Santos e me cresci ali no IAPI, BNH, ali no bairro da Aparecida. Então a gente passamos vários momentos de loucura da droga, eu com esse irmão, que era o Bola. Aí ele se converteu ao Senhor, ah, aí virou o irmão Alexandre, só que eu não sabia, né, ele se converteu ao Senhor e eu não sabia. E até que um dia as nossas vidas se cruzaram. Já fazia muitos anos, porque ele já estava vindo para a igreja, então ele já não tinha a mesma caminhada ao qual eu tinha. sim, Então ele se separou, né, e começou a servir ao Senhor. Até que um dia Deus colocou ele no meu caminho, né, e ele me ofereceu essa ajuda. E foi de uma forma muito inusitada, porque quando eu vi o Alexandre, eu fui conversar com ele mentindo para extrair uma quantia para eu poder comprar droga. comprar o crack. Uhum. Para poder comprar o crack. Aí quando eu falando com ele, né, para ver se eu conseguia esse dinheiro, ele me ofereceu não a droga, mas ele me ofereceu Jesus Glória a Cristo. Deus. Aí ele falou para mim: "Cláudio, eu posso te oferecer", na linguagem que ele usou na época para que eu viesse entender, né. Ele falou: "Cláudio, eu vou te oferecer uma doideira muito maior do que o crack. Eu vou te apresentar uma doideira chamada Jesus Cristo". Olha, Aí eu olhei para ele, falei: "Cara, sem entender nada, né, sem Cláudia? entender nada". Daí eles me levaram, ele falou: "Eu posso te levar num culto à noite? Eu posso vir te buscar na tua casa para te levar num culto e para você conhecer uns meninos que naquela noite,
né, desse dia, ia os meninos lá da Missão Vidas. Ah, Isso que é em casa de 2010, operação, que é a né? casa de operação, Sim. que o pastor Adilson ia na igreja, na época, ali no Canal 5, a Igreja Cristã da Família, Sim, sim. né, hoje eu acho que nem tem mais ali. E ali eu falei: "Tá bom", eu aceitei o convite, né, e fui com ele lá, e quando eu entrei ali que vi aqueles meninos louvando ao Senhor, meninos que já estavam passando pelo processo da transformação ali na internação, já com as vidas transformadas, Aham. né, aí o pastor Adilson veio conversar comigo, aí foi aí que eles me levaram lá para Missão Vidas, né, e sem eu entender nada, eu fui. Foi no embalo. Eu fui no embalo, bateu um vento, eu fui, Foi, foi. né. E lá você teve então todo essa tentou se recuperar da droga, né, nesse E tempo. aí lá quando eu entrei naquela casa, o Senhor fez algo sobrenatural na minha vida, Que lindo. né, porque eu entrei com uma mentalidade, e no outro dia quando eu acordei eu já estava com outra mentalidade, Glória a Deus. né, e ali eu comecei a ter, brotava de dentro do meu ser o desejo de conhecer esse Deus ao qual aqueles meninos davam glória a Deus. Até então eu nunca tinha dado glória a Deus, até então eu não sabia nem o que era aleluia. Entendi. Né, Hã. eu conhecia a Deus, mas de uma forma diferente, só conhecia por ouvir, mas nunca tinha tido uma intimidade com Que ele. lindo. E quando eu percebi que havia esse povo barulhento, brotou dentro do meu coração o desejo de fazer parte desse povo. E aí eu comecei a buscar e o Senhor começou a trabalhar na minha vida, só que foi um processo muito difícil para sair da droga. Eu imagino, de total libertação, né. Foi muito Por quanto tempo você ficou nessa primeira casa? Eu fiquei 3 meses na missão. 3 meses. Aí você saiu de lá e como foi depois essa sua saída? Então, aí eu saí de lá, aí começou a jornada de internação. Tá, Aí ficava um entendi. tempo na rua, né, e voltava para casa de recuperação. Aí ficava um tempo na rua e voltava para a casa de recuperação. E nunca conseguia me firmar. Aí já começava a brotar no meu coração o desejo de sair. Quando eu passei pela primeira internação, que o Espírito Santo de Deus me mostrou esse amor maravilhoso de Jesus Cristo, Certo. aí eu já tinha o desejo. Aí sim, começou a brotar o desejo, Agora você estava, assim, se drogando, mas tinha o desejo de ter uma vida de liberdade em Cristo. porque conhecia a liberdade. Entendi. Você teve o gostinho dela, mas Eu não conhe permaneceu, né? Exato. Não permaneceu lá. E essa trajetória, continuando aí, você daí voltou para as drogas? Então, aí eu voltei para as drogas, né, continuei cada dia que me passava com mais intensidade, Meu né, Deus. ao ponto de eu matei minha mãe, né, eu matei minha mãe, não foi de facada, mas foi de tristeza, né, de a minha mãe ver o filho dela fumando crack todos os dias do lado dela, né, e aquilo ali ela foi lutando por mim, até que um dia as forças delas foram se acabando. E quando ela veio a falecer, ela morreu até aqui nos meus braços, olhando para mim, e deu o último suspiro. Ali foi o último suspiro de luta que ela teve Pela sua vida. pela minha vida, Uhum. né. E aí minha vida foi cada dia mais se afundando, se afundando, se O afundando. diferencial só que agora que você tinha no fundo tinha uma pontinha de esperança, que sabia que Jesus podia mudar a sua vida. Tinha uma pontinha de esperança, mas eu não conseguia buscar essa força Entendi, para poder me libertar das drogas. entendi. E aí começou roubos, começou, várias outras situações que eu cometia, mentiras, eu vendia as coisas de casa, eu tirava as alimentações de casa, né, aí ficou eu e meu pai, então eu roubava tudo, meu pai ia comer, eu não tinha mais comida porque eu tinha vendido a comida toda para conseguir o crack, e comecei a acabar, eu vendia botijão de gás, e foi uma vida completamente envolvida com derrotas e derrotas e derrotas. Que triste, hein. Mas nesse tempo também, a gente sabe que entrou aí a Verônica, né. A Verônica é a sua esposa, hoje sua esposa. Em que momento dessa tua vida a Verônica agora entrou na tua vida? A Verônica, depois de Jesus, foi a pessoa mais importante, né, que entrou na minha vida. Eu nessas lutas, né, de casa de recuperação, de indo para a igreja também, que eu também ia para a igreja. Tentava, né, tentava ser fiel. Aí ficava uma semana em pé e Depois e voltava. e voltava. E cada vez que eu voltava de forma pior,
eu tive 3 overdoses, Meu, que quase mas de todas elas o Senhor te guardou. me guardou, e todas elas o Senhor me guardou. E na minha internação de 2013, né, quando eu me internei em 2013, que foi eu tinha acabado de enterrar meu pai, né, aí me internei. Eu enterrei meu pai dia 13 de setembro, Sim, né, de 2013. sim, Aí me internei em outubro de 2013. certo. E nesse um mês, eu consegui acabar com todo o apartamento. Eu destruí todo o apartamento em droga. Aí fui parar dentro de um barraco sozinho. Aí ali o meu irmão foi lá me resgatar, que é meu irmão mais velho, Sim. e me levou para a Missão Vida, me levou para a calibração Serve, lá em Itanhaém. E ali ele me levou lá e ele falou assim para mim: agora é o seguinte, Cláudio, tu vai fazer tua vida porque eu não vou vir aqui te visitar. A minha ajuda foi deixar você aqui. Agora é você e Deus. E ali eu fiquei durante 13 meses, né? 13 meses. 13 meses internado, aí me envolvi na obra completamente. Que bacana. Aí parece que você já deu uma mergulhada mais intensa, Mais né? intensa, mais intensa. E foi de 92 a 2013, são 21 anos já, né? Sim, 21 anos. 5 anos. Foi o primeiro momento onde eu fiquei tanto tempo sem droga, que foi 1 ano e 1 mês. Entendi. Porque ali eu mergulhei profundamente nesse chamado que Jesus Cristo tem para a minha vida. Sim. Calma aí que ainda a história não acabou aqui, a gente percebeu que ele foi para casa de recuperação, né, ali ele ficou 1 ano e 1 mês sem o uso de drogas, o coração dele já começou realmente a se inclinar para uma libertação e para ficar mais pertinho de Jesus mesmo, mas a história ainda não acaba aí, ele ainda teve uma recaída ainda, e a gente vai falar sobre isso na próxima entrevista, então eu convido você para que na próxima semana você esteja aqui com a gente, no Vidas Transformadas, eu, você e o Cláudio, para ele contar a história, para você então conhecer o final de toda essa história, que com certeza tem um final feliz e muito surpreendente. Eu confio que você vai estar com a gente aqui. Deus te abençoe e até lá. Eu não entendo tua glória e o teu amor por mim. Não compreendo, mas sei quero sentir. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Mas eu entendo que ainda que a morte venha a mim, é impossível me separar de ti. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. E então queimei-me
imagina o quanto Jesus lhe ama. Se você está se sentindo perdido, desanimado ou sem direção na vida, saiba que Jesus lhe ama e quer lhe ajudar. Não importa as suas dificuldades, você pode sempre contar com o amor de Deus. E a mensagem pastoral que vai entrar no ar agora vai permitir que a palavra de Deus guie você a uma vida mais plena. E lembre-se, Jesus te ama e quer te ver feliz. Bom dia, querido telespectador. Bom dia, como nós dizemos, na paz do Senhor Jesus, né? A paz que excede todo entendimento, a paz que guarda o nosso coração e também, olha, os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Por isso que eu te desejo a paz do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que se você não tiver paz e não quiser receber essa paz, ela não se perde, ela retorna para nós que temos a paz de Cristo. E é sempre um privilégio poder falar com você, telespectador, trazer a palavra de Deus e falar de Jesus, uma pessoa maravilhosa, extraordinária. Certa feita, Jesus se apresentou para uma mulher e a mulher chamou o marido. Eu não vou contar a história para você, porque você talvez agora não vai entender, mas a pessoa perguntou: qual é o teu nome? E aí ele falou: por que perguntas o meu nome, visto que é maravilhoso? Né? E também o profeta Isaías, quando ele profetiza a respeito de Jesus, ele fala: pois um filho nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Conselheiro Maravilhoso. Esse é um dos nomes de Jesus. Jesus, ele é maravilhoso, ele é extraordinário. No capítulo 8 de Lucas, nós temos vários fatos interessantes. Se você for ler o capítulo 8 de Lucas, leia com atenção, porque são assuntos diferentes. E eu queria que você soubesse que Jesus tinha mulheres que o acompanhavam, porque Jesus, como homem, ele era 100% homem e 100% Deus, né? Então, como homem, ele comia, ele bebia, ele tinha roupa, ele tinha que ser cuidado e tinha que se alimentar. E aqui, logo no capítulo 8, nos primeiros versículos, você vai encontrar uma fala de Lucas, que Lucas era um grego. E Lucas escreve esta passagem, né, esse evangelho, e ele relata muitos fatos interessantes da vida de Jesus e ele repete alguns lá no livro de Atos, que também foi ele que escreveu, chamado como o médico amado. E aqui ele fala assim: olha, as mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. Jesus não pedia nada, mas pelo fato de ele ser tão maravilhoso, tão extraordinário, as pessoas se doavam, se davam para ajudá-lo, para abençoá-lo, porque ele trazia tantas palavras maravilhosas, ele fazia tantos sinais, ele fazia tantos milagres, que era impossível você não abençoá-lo. Não era possível você não ser grato, a gratidão, não é? E você vai vendo que ele fala uma parábola que é sobre o semeador. Depois ele fala sobre a candeia, né? Quando você é uma luz que brilha, porque ele é luz e nós nele somos luz também, então nós passamos em algum lugar e você vai dizer assim: não, essa pessoa é diferente, é crente, porque a fala é diferente, o comportamento é diferente, a alegria é diferente, então é crente, então é uma candeia, uma luz acesa, que não tem como se esconder, não é? Mas eu gostaria de falar para você de um assunto que, na verdade, Jesus, ele cura o filho de um centurião. O centurião foi, assim, extraordinário, e ele fala assim: olha, na verdade não é um filho, é um servo. Ele fala assim: olha, o meu servo está muito doente, e eu preciso que tu diga uma palavra que tu disser, o meu servo vai ficar são. Mas nesse ínterim, surge uma mulher nessa caminhada.
uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, há 12 anos, e ela gastou seus bens com todos os médicos e não conseguiu ser curada, mas ela ouviu falar de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Jesus se tornou conhecido em toda a região, em todas as terras da sua época. E ele então está caminhando com aquela multidão, e aquela mulher que já não tinha mais para onde recorrer, ela tomou uma atitude de fé. Falou, não, eu vou até Jesus. Olha, eu vou entrar, eu não posso porque tenho hemorragia e os costumes judaicos não me permitem, mas eu vou lá ao encontro de Jesus, que é o que você precisa fazer, ir ao encontro de Jesus. E ela foi. E a Bíblia nos relata que ela chegou no meio da multidão, deve ter se infiltrado no meio da multidão, e disse assim, se tão somente eu tocar na orla dos seus vestidos, eu vou ficar curada. Olha a fé. A fé tem que ser exercitada, e ela exercitou a fé. Ela foi, tocou, e Jesus percebeu que dele saiu poder, virtude. E a multidão apertava, e claro, alguém ia tocar em Jesus, mas ele disse assim, olha, alguém me tocou. Os seus discípulos disseram assim, mas Jesus, a multidão te aperta. Ele falou, não, eu sei de tudo isso, mas alguém veio com um propósito e me tocou, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher se apresentou para Jesus, fui eu. E relatou para Jesus. Aí ele falou para aquela mulher, vai mulher, a tua fé te salvou. Porque ela creu que Jesus faz. E eu quero que você creia também que Jesus faz. Nós também encontramos nesse capítulo, e esses dias eu estava na igreja e eu ouvi um jovem falar sobre isso, achei muito interessante. Jesus estava caminhando e aquele centurião pediu para Jesus curar, né, o seu servo. Mas também havia uma outra multidão interessante que estava ali acompanhando uma viúva que tinha perdido seu filho. Naquele tempo, o filho era o socorro da viúva. E imagina a lamentação das pessoas. Jesus, ele cura com a sua palavra aquele servo. Há um momento de alegria, há um momento de regozijo, porque Jesus falou, olha, pode ir, teu servo vai ficar são. E depois, ele vai para Naim, um outro lugar. E lá ele encontra aquela multidão triste, a multidão acompanhando um funeral. E ele, quando viu aquela multidão, ele se aproximou. Jesus era bom, Jesus, ele tinha interesse pelas necessidades das pessoas. E ele, então, se aproximou, viu o que era, e ele tocou, como diz a Bíblia, o esquife, não é? Tocou naquele cortejo, naquele caixão. Todos pararam e olharam para Jesus e sabiam que ele podia fazer qualquer coisa. E ele viu aquela mulher chorando. O seu único filho ia ser tirado da cidade para ser sepultado. E Jesus tocou aquele esquife e disse para ele, mancebo, a ti te digo, levanta-te. Na mesma hora, aquele jovem se levantou e houve muita alegria. Olha que coisa linda. Como Jesus muda a tristeza em alegria. Não importa qual seja o tamanho do seu problema, não é? O importante é que você creia em Jesus. O importante é que você se relacione com Jesus. Muitas pessoas vão dizer assim, você é careta, imagina, Jesus, que história de Jesus. Não, é Jesus sim, ele é Deus. Ele é Deus, ele foi enviado pelo seu Pai. E ele diz assim, eu vim para fazer as obras de meu Pai. E ele fez coisas extraordinárias. Então, esse capítulo, ele é um capítulo muito extraordinário. Eu gostaria que você anotasse aí, Lucas capítulo 8. Você vai ver que depois desses 2 milagres, ele fala da família de Jesus. Jesus tinha família. Há pessoas que dizem que Jesus não tinha irmãos. Jesus tinha irmãos e tinha irmãs. Viu? Depois que Jesus nasceu, Maria se uniu com José
não é? Teve relações com José e nasceram outros filhos, não como Jesus, que foi gerado pelo Espírito Santo, mas ela teve outros filhos. Não é? E aqui a Bíblia relata no capítulo 8 de Lucas. Você que tem dúvida, abra e leia que você vai ver. E depois Jesus ainda faz outros milagres, o Senhor acalma a tempestade, o Senhor expulsa um demônio. Mas o que eu quero me referir aqui é naquilo que Jesus tem para nos dar. Não porque Ele quer que você seja uma pessoa isolada do mundo. Você vai viver no mundo naturalmente, só que você não vai ter a prática mundana. Jesus, Ele quer transformar a tua vida nesta manhã. Você está enfermo? Jesus te cura. Não importa qual seja a tua enfermidade, creia no homem de Deus que está entregando a palavra de Deus. Não importa qual seja a tua enfermidade nesta manhã, Jesus pode te levantar. E se você estiver num leito de um hospital, você sair deste hospital e retornar para a tua casa com muita alegria, como retornou aquele mancebo com a sua mãe que ia enterrar o seu filho. Queres experimentar a Jesus? Receba no teu coração. Eu vou orar por você agora. Aceite a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Amém? Senhor, eu oro por todas estas vidas, pelos enfermos, porque eu estou pregando aqui o Jesus, Filho de Deus, o que faz milagres, prodígios e maravilhas, aquele que é maravilhoso. Cura os enfermos agora. Eu repreendo toda a enfermidade daqueles que estão aflitos e necessitados. Em nome de Jesus. Cura, Senhor, e salva também estas vidas para a glória do Teu nome. Assim eu oro, Pai, e te agradeço por este momento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Venha participar conosco de um culto, Assembleia de Deus, Ministério de Santos, Rua Doutor Manuel Torinho, 351, Macuco. Venha conhecer nosso apóstolo, pastor Paulo Alves Correia. Deus te abençoe. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz, dando oportunidade para que a gente tenha uma vida eterna e redenção dos nossos pecados. E a salvação não é algo que podemos alcançar por méritos próprios, mas sim é um presente de Deus para a humanidade. Tudo o que nós precisamos fazer é acreditar em Jesus Cristo e seguir os seus ensinamentos. Bem, agora você vai assistir uma canção com Shirley Carvalho e em seguida o pastor Paulo Correia vai encerrar o programa orando por você. E eu agradeço a todos que assistiram hoje e durante a semana os nossos programas. Que Deus abençoe vocês e não esqueça, de segunda a sexta-feira, todos os dias às 9 horas da manhã, nós temos o programa Uma Nova Dimensão para apresentar o amor de Deus para você e compartilharmos juntos da bênção do Criador. Na próxima semana, a gente está de volta, se Deus quiser. Até lá! Parecia um cenário definido, que o inimigo era o vencedor e eu era o vencido. Outra vez ele trabalhou para o meu fim e projetou um plano pra tentar me destruir. Mas o que o inimigo não contava aconteceu em plena madrugada. O rei se levantou e decidiu me honrar. E agora o final foi alterado. Quem era pra morrer será honrado, pois Deus não se esquece de ninguém. Tinha
na madrugada, Deus se levantou e decidiu me honrar. E agora o final foi alterado. Quem era pra morrer será honrado, pois Deus não se esquece de ninguém. Tinha tudo pra dar errado, mas não deu. E mais uma vez a minha história Ele inverteu. Deus frustrou de novo os planos do inimigo contra mim. Tinha tudo pra dar errado, mas mal falhou. Porque a última palavra veio do meu Senhor. Pra vergonha do inimigo, o improvável Deus operou. No cenário de vergonha, Deus me honrou. Pra dar errado, mas não deu. E mais uma vez a minha história Ele inverteu. Deus frustrou de novo os planos do inimigo contra mim. Tinha tudo pra dar errado, mas o mal falhou. Porque a última palavra veio do meu Senhor. Pra vergonha do inimigo, o improvável Deus operou. No cenário de vergonha, Deus me honrou. No cenário de vergonha, Deus me honrou. E hoje canto, estou viva e agradeço. No cenário de vergonha, Deus, Ele me honrou. Ele me honrou. E Ele me honrou. Me honrou. Vai 99 FM. E aquilo que eu te prometi chegou na tua casa. Levamos a bênção de Deus. Você com certeza já deixou a sua alma fortalecida, robustecida pela bênção que Deus te entregou. E eu quero, nesse momento, quando estamos encerrando esse programa, desejar a você toda sorte de bênçãos. E eu vou deixar um versículo para você, Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, supra todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus nosso Senhor. E é com esse versículo que eu vou orar por você agora e pedir a bênção de Deus no encerramento da nossa programação. Pai, em nome de Jesus, estou pedindo a tua bênção aos nossos telespectadores, aqueles que estiveram conosco por esse período, desfrutando do melhor do céu. Que a tua bênção de paz, a tua bênção de vitória, que a tua bênção de alegria tome conta de cada um de nós. Ao aflito, dá-lhe a paz, ao oprimido, a liberdade. Aquele que está enfermo, Senhor, que a tua bênção de cura
vá e pegue em cheio a enfermidade e coloque por terra, e que a partir de agora a pessoa que me assiste sinta-se curado pelo poder do nome de Jesus. Abençoa cada um que está conosco. E eu quero pedir, Senhor, aqueles que estão no hospital, leva a tua saúde ali, manda o teu anjo ali. Aqueles, Senhor, que estão encarcerados, manda a tua paz para eles. Quero pedir a tua bênção para a nossa nação, para esse lindo Brasil. Abençoa os governantes, abençoa as autoridades constituídas, abençoa cada um, Senhor, porque eu sei que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Eu abençoo a cada um em nome de Jesus, porque a autoridade de Deus recebi para te abençoar. Amém.